Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Estudo TV. O tema de hoje vai ser sobre a ditadura militar. Se você não assistiu o primeiro vídeo do canal, que foi sobre o começo da ditadura militar, dá um pause nesse vídeo aqui e vai lá assistir. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o meio da ditadura militar. Quais foram os presidentes, o que aconteceu durante e quais foram os principais atos institucionais. O primeiro presidente do Brasil durante o regime militar foi o Castelo Branco. Ele foi responsável pelos 4 primeiros atos institucionais. No ato institucional número 1, poderiam acontecer eleições indiretas para presidente. Ele também aumentou bastante o poder executivo e tinha o poder de caçar mandatos. No ato institucional número 2, ele aboliu qualquer outro partido político que existiu aqui e ele implantou o bipartidarismo, ou seja, só existiam 2 partidos políticos, que era a Arena e o MDB. A Arena fazia apoio ao governo e o MDB fazia oposição. No ato institucional número 3, aconteceriam eleições indiretas para o governador, e o governador também teria o poder de escolher quais seriam os prefeitos para as capitais e as demais cidades. E no ato institucional número 4, que foi o último que ele criou, aconteceu uma nova Constituição, a Constituição de 1967. Ele também aumentou bastante o poder do presidente. Durante o governo do Castelo Branco, ele também adotou algumas medidas. Essas medidas eram o aumento de impostos e o arroxo salarial. Mesmo ele tomando essas medidas, aconteceu que a economia do Brasil cresceu um pouco, visto que no governo do João Goulart, o Brasil estava enfrentando uma grande crise política e econômica. Logo após o governo do Castelo Branco, entrou Costa e Silva. O Costa e Silva foi responsável pelo ato institucional número 5, que ele é o ato institucional mais importante. O ato institucional número 5 e o ato institucional número 2, eles são os mais importantes. No ato institucional número 5, ele falava que dava o poder do presidente fazer leis, ele podia fechar o Congresso Nacional, ele podia suspender o habeas corpus, inclusive ele suspendeu o habeas corpus, ele também podia caçar os políticos. Esse era o ato institucional número 5. O governo do Costa e Silva foi um governo que foi muito marcado por grande oposição. Tinha muitos jovens e muitos estudantes que iam às ruas para protestar contra o regime militar. Geralmente, esses jovens e estudantes eram artistas. Tinha muitos protestos artísticos, como músicas e peças de teatro. Também durante o governo do Costa e Silva, ele tirou a liberdade de expressão, então tinha muita censura nessa questão cultural. As pessoas, se fizessem alguma música que iam contra o governo, que falava mal do governo, acontecia que não era publicado, então aconteciam coisas piores, como caçar os artistas. Logo após o ato institucional número 5, o Costa e Silva sofreu um derrame. Quem deveria assumir era o seu vice, o civil Pedro Aleixo. Só que como ele era civil, ele não podia assumir, porque era um regime militar. Portanto, os militares não deixaram ele assumir o poder e uma junta militar assumiu o poder durante mais ou menos 2 meses. Logo após essa junta militar, quem que assumiu o governo foi o Médici. Durante o governo do Médici, aconteceu uma grande censura. Era mais ainda do que no governo do Costa e Silva. Também haviam muitas propagandas nacionalistas, como Brasil, ame ou deixe, ou então Brasil, ninguém mais segura esse país. E isso acabava gerando pontos positivos porque o povo gostava. Durante o governo dele, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, então esse foi um ponto positivo, porque o povo gostava e meio que usava isso, ele usou isso para divulgar mais ainda o governo dele, como pontos positivos. Durante o governo dele, aconteceu também um milagre econômico. A economia do Brasil cresceu 10%, que era uma coisa muito boa, e a inflação estava relativamente baixa em relação aos outros anos. Então, foi a melhor época do Brasil durante o governo do Médici, porque a economia do Brasil cresceu bastante. Esse foi o segundo vídeo do canal sobre a ditadura militar. No terceiro vídeo, nós vamos falar o fim da ditadura militar, nós vamos falar sobre o governo do Geisel e do Figueiredo.
Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Deixe seu gostei aqui, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, deixe aqui embaixo nos comentários. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.